Olá, meu nome é João Amazonas, estudante do curso de pós-graduação em Engenharia e Administração de Banco de Dados, né, turma 15, e eu vou apresentar o meu TCC, né, que é sobre um data mart financeiro, análise de retorno KNAB para monitoramento de boletos e auditoria de recebimento. Data mart financeiro, aqui é um resumo, né, do que eu vou mostrar aqui, procurar mostrar para vocês aqui, mas é a implementação de um data mart financeiro utilizando arquivos KNAB 400, né, para aprimorar a auditoria de tarifas e garantir a precisão dos dados financeiros. Monitoramento de boleto, né, através desse data mart eu vou conseguir mostrar alguns insights, né, tipo como é, o, a média, dia médio de recebimento, inadimplência, pontualidade. Então, essas pequenas coisas que ajudam, né, são essenciais para a gestão financeira. É, Vou falar sobre a metodologia, né, que eu utilizei, que a modelagem está esquema, o ambiente de banco de dados, que foi o SQL Server, o processo de ETL, que no caso aqui eu tive que utilizar Procedure, Stored Procedure, e a construção de painéis, como eu construí os painéis para visualização dessas auditorias, né? E também vou mostrar os resultados, né, obtidos, né? Vou mostrar o painel em funcionamento e com alguns gráficos que foram criados. E em cima desses primeiros dados que foram analisados pelo setor lá, tiveram algumas melhorias que não estão aqui ainda dentro desse projeto. E são alguns motivos de se ter, né, de se ter uma análise de dados é, do financeiro. Então, assim, nesse caso do retorno KNAB, é exatamente para isso que surgiu, porque tinha muita reclamação assim sobre de tarifas que estavam sendo cobradas indevidamente, que não tinha como monitorar isso, né? Então, eu pensei, tive essa ideia aí, de início aí fui um pouco questionado lá para fazer isso. Ah, não tive muito apoio, mas depois que eu fiz, que eu mostrei, né, por conta própria, foi aprovado e aí passou a ser a começar um trabalho mais estruturado, né, e tudo mais na empresa. Isso que vai ajudar a fortalecer o controle financeiro, né, vai ajudar em tomadas de decisões, em negociações com o banco e também para buscar ressarcimento, né, ressarcimento de valores que foram cobrados indevidamente. É, eu vou falar aqui um pouquinho sobre os materiais e as tecnologias que estão lá no TCC, mas aqui eu vou dar só uma apresentação básica do que tem lá, tá mais detalhado, né? Mas aqui eu usei o SQL Server 2022, eu usei a linguagem de programação Python, também foi usado na parte de visualização, juntamente com Python, foi utilizada a biblioteca Pandas, foi utilizado uma biblioteca chamada Stringit também, que você escreve os códigos Python e ela escreve web já. Então, é muito interessante essa ferramenta, é muito legal. Então, eu fiz basicamente com essas três, Python, Pandas e Stringit. Eu usei também uma biblioteca chamada Altair, que é tipo como se fosse um adget lá do Stringit e que ele gera uns gráficos, um modelo de gráfico também. Aí eu usei o VS Code, né, que é a IDE para desenvolvimento. Usei a ferramenta DB Diagram IO para desenhar as modelagens de dados. E a máquina utilizada para fazer isso não é uma máquina muito boa, mas foi um PC disponibilizado com Windows. Ele tinha 20 gigas de RAM, mas poderia ser feito com menos, né, para validação e tudo mais, mas aqui é, deu para desenvolver, deu para fazer as minhas análises, já que eu tive que tirar.
isso de produção e ter um ambiente lá onde eu pudesse trabalhar. Aqui foram as etapas para o datamart financeiro, né? Metodologia de análise, né? A gente inicialmente foi conversado com o setor lá, conversei com o setor financeiro e vi que tinha um problema com relação a auditar tarifas dos boletos, né? Qual foi a tarifa desse boleto? Quanto é que veio custando esse boleto? Tá certa essa tarifa e tal? Então, assim, em cima disso, o trabalho se baseou basicamente em dar esse resultado, né? Mostrar isso, como é que está sendo cobrada a algumas tarifas. É, Foram criadas três bases de dados, né? Uma KNAB, porque eu precisei tirar para poder mostrar aqui no TCC e poder compartilhar com vocês esse trabalho e poder desenvolver ele também. Eu não pude trazer os dados sensíveis da empresa, então eu tive que fazer essa pequena limpeza aí. é, é, Ao criar uma base de dados como se fosse a base de dados inicial do KNAB. Então, o banco KNAB, ela é a base de tudo. Então, ele já está populado, né? Inclusive, lá no GitHub, eu deixo lá vai ter o link lá que vai levar para o GitHub e lá você consegue ver tudo e consegue é, botar para funcionar esse projeto, né? Então, assim, o banco KNAB, ele já está populado. Eu tenho todos os bancos populados lá. Mas se eu quiser, basta eu restaurar o KNAB e aí eu também tenho as bases vazias lá. É só baixar a base e executar a procedure que ela vai fazer, vai popular e aí é só subir o serviço do Python que vai funcionar. Então, eu tive que criar a base KNAB e criei uma base staging para poder trazer do KNAB e sempre que eu for mexer ou fosse fazer uma consulta, eu consultaria nessa outra base, que é uma base onde eu posso transformar, mexer nos dados e tudo. E trouxe uma modelagem está esquema, que é a modelagem utilizada para análise de grandes volumes de dados. E na análise de dados, então, assim, eu utilizei essa modelagem. O ETL, de início, era para me usar o Airflow rodando meus códigos Python. Só que aí lá não deu para fazer isso porque não tive, como é que eu posso dizer? Eu não tinha uma máquina assim boa o suficiente para poder fazer isso. Eu subi um Docker, né, para me poder rodar o Airflow e fazer isso. Então eu optei em fazer via Procedure, pegando, extraindo os dados das tabelas e populando as tabelas específicas, né? Inclusive o próprio está o modelo, o Datamart. Criei painéis analíticos, né? Construí dashboards, alguns, e eu vou mostrar aqui lá na frente. E a, fiz algumas análises, né, dos resultados. Então, como eu já vinha falando, eu tenho a base KNAB, que é a base para o Datamart, é o banco KNAB. Então, eu tenho o banco STG KNAB, que é o banco que eu vou extrair os dados dele para o DM KNAB, que é o Datamart em si. E eu vou ter o DM KNAB, ele é estruturado no está esquema, facilitando a análise OLAP por meio de dimensões e tabelas de fato, né? Então, eu tenho a tabela fato, eu tenho a tabela de dimensões e elas se interligam e aí daí você consegue tirar várias informações, você consegue é, fazer várias análises, né? Também tendo o domínio do SQL. E eu criei aqui um programa em Python, né? Usando Streamlit, que é para poder gerar isso web.
numa visualização boa para fazer análise de dados, né? E basicamente deu para extrair muita coisa legal. Essa aqui é a modelagem KNAB, então assim, eu extraí essas informações do banco de produção da empresa, que eu não poderia trazer aqui, né, porque é um banco muito grande, porque tem dados sensíveis, tem dados de cliente, tem dados de faturamento, tem dados de contas de banco, de tudo, então aqui não tem nada sensível, então ele pode ser compartilhado. Então eu procurei fazer da melhor forma possível, onde eu respeitasse essas regras lá da empresa lá de não trazer nenhum dado sensível que pudesse, até porque isso aqui são boletos emitidos da empresa, né? O STG KNAB basicamente uma réplica do KNAB. Se eu tivesse ido para fazer um data warehouse, aí isso aí seria tudo diferente, né? Tipo, eu usaria eu pegaria, extrairia os dados, transformaria num arquivo Parquet e iria trabalhar em cima dele. Mas nesse caso aqui, vai ficar uma análise de dados mais simples, mas não mais simples que eu diga assim, é, em termos de transformação de dados e tudo, porque eu fiz tudo via Procedure e como já estava tudo tratado basicamente é, na base KNAB, foi preciso fazer poucas coisas. E essa aqui o Datamart, KNAB no modelo Star Schema. Eu tenho a de ocorrências, que são as ocorrências do banco, né? Ou seja, o título veio baixado, a instrução 10, por exemplo. O cara não pagou, já passou 30 dias, já foi protestado, e aí vê o título é baixado automaticamente do banco. Então, essa instrução, ela vem. Então, aqui eu tenho essa ocorrência, né? O que foi que aconteceu com o título, né? Na dimensão banco, eu tenho o banco, né? O banco, o código do banco e o nome do banco. Na DIN arquivo, eu tenho os dados daquele arquivo, né? O arquivo de hoje que eu baixei do Banco Bradesco, que é o arquivo com nome X, quando ele é inserido na base de dados, né? Ele ganha um ID. Então, o ID dele é único, né? Aqui nessa tabela de arquivo. E aí ela vem o ID do banco, o código do banco, o nome do banco e a data de geração, que é a data que aquele arquivo foi gerado. E a DT incluiu a data que esse arquivo foi incluído dentro dessa tabela. Eu tenho a de títulos, onde aí, nesse caso aí, eu fiz ao extrair os dados lá da KNAB, eu tirei da dimensão da fato, porque eu precisaria que ele se repetisse lá na fato, lá ter essa duplicidade de informações. Então eu trouxe para uma tabela uma dimensão única, então eu tenho o título, por mais que ele tenha mais de uma ocorrência e tudo mais, mas ele vai ser sempre aquela duplicata. Então, a partir daí, se eu fosse querer fazer uma consulta onde eu tivesse, eu quero saber tudo que ocorreu de uma duplicata em si. E aí a gente poderia chegar nesse nível, né? Porque, eu quero a duplicata tal. E aí pegar tudo que aconteceu com ela na fato, com as ocorrências e tudo mais, eu iria conseguir fazer isso com essa coisa aqui. A de tempo, ela foi criada para poder você trazer, se você quiser saber no trimestre, no semestre, no ano, né, no período e tudo mais, então ficou bem bacana aí de você ter vários níveis, né, de pesquisa, né? A de tarifas de contrato foi uma dimensão que foi criada, mas ela, porém, vai ter que ser melhorada, essa de tarifas contrato, porque, assim, algumas ocorrências, elas são a mesma ocorrência, tipo, por exemplo, eu baixei um título veio liquidação em cartório. Então, a ocorrência de liquidação em cartório em alguns bancos, ela é 8, né? O código de ocorrência é 8. No outro é 15. No outro é 17. Entendeu? Então,
essa padronização tem que ser feita tipo para um único, para poder você conseguir ter esse indicador. Então, e a fato é todos os dados aí que para ir buscar todos os IDs, para você ir buscar os dados do título que dizem respeito àquele título, né? Aí aqui tem o valor de juros, valor pago, valor de tarifa, né? E basicamente é isso. Aqui no processo de ETL, extração, transformação de carga, né? é, os dados foram extraídos do banco KNAB e transferidos para o STG KNAB. A transformação e limpeza, eles já são feitos na Procedure. O que precisar ser feito alguma coisa, ela é feita na Procedure. Então, eu vou mostrar a Procedure, né, que faz isso e tudo mais, que faz a carga para o DM KNAB, que é exatamente o Datamart. Aqui é uma prévia do painel, né? O painel é esse daqui, que é a visualização de dados com Streamlit, né? Aí aqui vai ter várias métricas, né? Esse primeiro painel aqui, ele traz já auditoria de tarifas e ele já traz nesse daí, nessa imagem aí, já dá para ver que eu tive valor de tarifa pago maior do que o contratado. Então, você já vê aí nessa coluna do meio, já é isso. E aqui foi um dos problemas que a gente encontrou, que é esse outros, né? O outros, então, depois de a gente está fazendo um trabalho lá exatamente para padronizar as questões das ocorrências, para poder ter um resultado melhor. Mas para as tarifas que eles queriam, eles estão dentro desse contexto aí, dentro desse pago maior do que a tarifa pago maior que tarifa contratada, certo? Bom, o modelo de dados para análise financeira, estrutura do data mart financeira e KNAB 400. Aqui a gente vai ter redução de tarifas indevidas, né? É uma das coisas que o modelo vai nos dar, é isso. A gente vai conseguir identificar inconsistências, né? Foi possível fazer isso, né? Os indicadores automatizados, implementação de indicadores automatizados que monitoram continuamente os dados financeiros, facilitando a análise em tempo real, ou seja, é, conforme vai surgindo novos títulos, vai faturando, vai gerando boleto, faturando e botando boleto, já vai alimentando esses dados. Então, todo dia, esses dados estão alimentados em tempo real. É, e com isso, a gente conseguiu dar um apoio lá ao setor financeiro. Foi um apoio bem satisfatório, porque conseguiram obter tarifas de volta, né? Valores de tarifas de volta, que era o objetivo principal. Só que, baseado nisso, quando viram lá a ferramenta, como ficou e tudo mais, então, é assim, tipo, encheram os olhos assim para querer é, é, desenvolver indicadores específicos. Então, mais específicos, mais detalhado, que junta mais coisas, né? Que vai olhar a venda, pedido. Então, vai ficar vai tá em desenvolvimento a versão 2 e vai ficar um negócio bem legal. É, esse aqui foi a conclusão que a gente teve é que com isso a gente pode ter um maior controle financeiro, né? Um controle mais eficiente sobre as finanças da empresa, né, permitindo a gestão mais precisa dos recursos. Por exemplo, a boleto, né? Geralmente a empresa, às vezes, se ela não tiver tão bem da perna, que não é o caso lá da nossa, né? Mas se não tiver muito bem da perna, ela vai querer fazer uma negociação. E aí aqui com esse programa aqui, você consegue saber o que você tem de título naquela instituição. Quantos títulos eu tenho lá? É, Qual é o valor dos meus títulos que eu tenho lá? Quanto dos meus títulos eu posso negociar lá, dar a eles para receber um dinheiro, antecipar? Então, tem
poder, né? Você vai ter um poder, vai ter uma visualização melhor desses dados e vai ter um poder para poder fazer essa negociação, uma redução de taxa de um banco para outro. Ó, posso levar, faturar em outro banco e melhorar isso. Então, assim, passa a você auditar esse arquivo diariamente. Você pode auditar, ver o, o quanto você enviou para o banco, né? Por banco. Ah, se você enviar boletos para mais de um banco por dia, você consegue visualizar ali, entendeu? Porque ele tem um filtro de data lá que você pode, dentro daquele filtro, verificar o que que aconteceu com o X, o que que eu recebi, o que que eu enviei. Então, tudo isso dá para ver. É, em qualquer empresa? É. Qualquer empresa que tiver utilizar a KNAB 400, ela pode ser. Ah, não, mas eu utilizo o KNAB 240. Aí, assim, tinha que extrair a informação do KNAB 240, né? Fazer todo o tratamento e tudo mais para poder você inserir os dados também de fontes de dados diferentes, né? E você inserir no Datamart. E, assim, vários desafios aconteceram, né, alguns desafios, né? Por exemplo, né, o KNAB, ele varia, assim, apesar da Febraban, ela disponibilizou o layout, cada banco, ela, ela implementa nas posições como ele quer. Então, ele diz, nessa posição aqui vai esse, nessa vai aquele e tudo mais, é até 400 posições. Então, isso aí eu tive que dar uma... Como eu já trabalho com análise de sistema há muito tempo, então, assim, eu já desenvolvi várias vezes nessa parte de KNAB, né? Gera um arquivo para o banco tal, gera um arquivo para o banco Y, para o banco X. Então, você vê os manuais e tudo mais, então eu vou disponibilizar alguns manuais lá no GitHub do projeto, né? Então, esse é um problema, um dos desafios, né? Porque a pessoa, quando vai desenvolver isso, aí, ela tem que conhecer um pouco também, né? Às vezes, nem mesmo lá o usuário que processa esse arquivo, ele entende o que tem lá, né? Então, a gente tem que ler o manual, entender a questão do campo, a documentação, para poder fazer, né? A validação de dados, né? Que é a validação, padronização dos dados é crucial para garantir integridade e precisão na análise, e o tempo, né, que eu pude dedicar, porque assim, como eu estou envolvido em várias coisas da empresa lá, o tempo foi muito curto que eu pude disponibilizar, né, era 1 hora por dia, e como a gente não, na empresa não disponibiliza o acesso externo e eu não posso fazer cópia nem nada por questão de segurança, então o que eu pude fazer quase que eu não consigo finalizar porque assim é 1 hora por dia e tudo mais, então assim eu finalizei há poucos dias, eu dei para validação de dados e tudo mais, então assim tá bem quentinho ainda tudo. A aplicabilidade do KNAB ele pode ser aplicado em fábrica, em e-commerce. Por exemplo, se o e-commerce gera boleto e eu tenho essa informação disponibilizada de onde extrair ela, lá da operadora e tudo mais, que, ou do gateway, que é responsável por fazer, por gerar o boleto, então a gente vai ter como extrair essa informação e colocar. Então, assim. Basicamente, o ETL é para isso, né? Para a gente poder fazer, extrair, transformar, padronizar os dados e de várias fontes de dados diferentes, padronizar e poder é, inserir no Datamart para poder você gerar os insights. E eu queria agradecer, né? Eu espero ter demonstrado os passos para se criar um Datamart, colocando em prática todo o conhecimento adquirido no curso de Engenharia e Administração de Banco de Dados. Eu espero ter mostrado todo o potencial da análise de dados na otimização dos processos financeiros. Eu queria agradecer, né? E eu estou aberto a perguntas. Estou deixando o meu contato aqui, que é João Batista Nogueira Cunha Amazonas, e o meu e-mail é junior.ncunha@gmail.com.
Agora nós vamos fazer subir o projeto, né? Então, nós temos aqui o GitHub, o projeto, nós baixamos o projeto na nossa máquina, fizemos um git clone, então agora eu vou aqui na minha máquina, é, onde está o projeto, foi feito, o- onde foi feito o clone, né? Tá aqui ele, certo? Então, esse aqui é o onde foi feito o clone do projeto. Então, eu vou abrir o Datamart. é, Vamos preparar o banco, né? Primeiramente. Então, aqui tudo que nós precisamos, ele vai estar aqui no GitHub, tudo que a gente precisa. Então, aqui em útil, eu tenho as bases de dados. Então, eu vou precisar da base KNAB, essa base KNAB padrão. Por que é padrão? Porque eu vou ter que criar o banco KNAB e vou ter que restaurar ele. Então, para fazer isso daí, eu vou precisar do Manage Studio aberto, vou precisar ter feito o backup dele já, extrair e restaurar. Depois eu vou pegar a base, a base limpa para mim rodar as procedures e você vê que ela vai fazer alimentar os dados, né? Então, vamos lá. Eu estou aqui com a pasta útil aberto. Então, aí e eu vou abrir aqui o Manage Studio. Então, eu vou dividir a tela aqui. Pronto, está aqui. Então, eu vou conectar aqui o meu banco. E aqui em database você vai ver que eu não tenho nenhum dos databases que eu preciso. Então, eu vou aonde primeiramente? Então, eu teria que ir aqui no base de dados, né? Vou aqui na base KNAB padrão. Vou fazer o quê? Ah, beleza, eu vou restaurar ela aqui. Vou extrair ela aqui. Então, extrair, tá aqui ele. Aqui agora, no database, eu vou abrir um new query. Para quê? Isso daqui? Para mim poder executar, criar a base de dados KNAB e restaurar. Então, a gente vem aqui em base de dados Datamart KNAB, útil, onde tem script de create tables, você vai... é, na verdade, aqui você basta botar aqui create database, create database KNAB, certo? E executar. Ok, executado. Vamos fazer um refresh aqui. Aqui é o banco KNAB. Tá maiúsculo para ficar bonitinho. Agora não dá mais. Ó, beleza, está aqui ele aqui, o KNAB. Vamos agora. é, Então, com o banco criado, agora eu peguei ali e em base de dados, eu restaurei lá, eu extraí da base padrão, eu extraí o arquivo de backup, eu vou clicar com o botão direito em Task, vou em Restore Database, e então eu vou selecionar aqui de onde é que eu quero pegar, eu vou dizer que eu vou adicionar aqui de onde é que eu vou, de onde é que vai vir o banco? Opa, peraí, o banco vem de D, projeto Datamart, aí vem de útil, base de dados, binário padrão. Seria daqui. Daqui é. Dá um OK e dá um OK. OK, tá aqui
o banco KNAB. Se já existir, eu vou dar vou reescrever e vou dar um close se já existir conexão em aberto. Então, aqui eu vou agora e vou desmarcar isso aqui, o tail log backup. Pronto, essa é a forma de você fazer o restore. Dou OK e o banco já está restaurado. Vamos dar uma olhadinha. Pronto. USR CR hatch. Então aqui vamos abrir a conexão de novo. KNAB. Uma nova conexão. Vamos fazer um KNAB. Aí aqui agora nós vamos usar o SR CR hatch. Pronto, vamos verificar aqui. O exportado está como não. Então, aqui, quando a gente restaurar os outros bancos, a gente vai conseguir exportar para o banco de... nós vamos conseguir fazer a exportação para o STG KNAB. Então, agora, nós vamos abrir aqui o script, vamos gerar as outras duas bases que a gente precisa, certo? Então, aqui em... Bom, se eu quiser criar a base via script, eu venho aqui e vou vir em Create Tables, né? Aí aqui no Create Tables, eu vou no STG KNAB. Então, eu tenho o Create Database aqui. Então, eu posso puxar para cá o Create Database e vou criar aqui o STG KNAB. Clicou aqui, F5, criou o Database KNAB. Então, e também eu vou querer criar o DM KNAB. Então, cadê ele? Está aqui, Create Database. Então, eu posso só pegar ele aqui, trazer para cá e dar um F5. Então, agora eu vou ter os bancos criados. Beleza. Então, eu vou fechar a conexão, conectar de novo aqui, para dar um refresh aqui, e a gente vai ver que a gente tem os outros bancos lá. Só que aqui não tem as tabelas, né? Então, a gente vai criar todas. Então, se eu vier aqui no DM KNAB, no Datamart ou no STG, vamos aqui no STG, a gente abre uma nova, ele está aqui no STG, e vamos criar todas as tabelas do STG KNAB. Aqui, então, eu vou criar todas. Vou trazer para cá e vou apertar F5. Pronto, ele criou todas as tabelas aqui. Agora, se você der um refresh em tables, ele vai ter criado as tabelas, certo? Do STG KNAB. Do mesmo jeito eu vou fazer para o DM KNAB. Ou seja, eu vou abrir aqui no DM KNAB uma nova query e vou levar para lá, criar todos. Ó, pronto. Aqui ele vai criar todas do STG KNAB. Você bota aqui F5. Pronto, criou tudo. Então, quando você vir aqui no DM KNAB, que for em Tables, ele vai carregar as tabelas. Ok? Então, eu tenho um arquivo aqui de consulta, que é se você quiser fazer uma consulta, né? Scripts, aqui dentro de Datamart útil. Aí tem scripts, aqui, ó, limpa, DM KNAB e STG KNAB. Aqui dentro, se eu quiser limpar, né, a base, eu usaria aqui. Mas eu vou trazer para cá os três arquivos. Vou abrir uma new query aqui. Vou trazer os três arquivos para cá. Aqui tem os três arquivos, certo? Então, esse arquivo aqui, ele iria
deletar, apagar os dados do DM KNAB. Nesse caso aqui, eu vou só consultar para vocês verem que não tem nada, certo? Ó, não tem nada, nem no STG também não tem nada, certo? Se não tem nada, beleza? Pode ser RCR hatch. Vou mudar aqui. STG KNAB. E aí você consegue ver que não tem nada. Não tem nada. Beleza. Então, agora que não tem nada, eu vou fazer o quê? Eu vou executar uma procedure aqui no KNAB. Para isso, eu vou abrir uma nova aba aqui e eu posso executar. E eu posso fazer isso aqui, ó. Exec e a procedure. Exporta KNAB para STG. Então, isso daqui vai exportar os dados para nosso banco de staging. Então, deu um F5, ele vai executar aí. São bastante dados, bastante linhas, então pode ser que demore um pouco. Pronto, já executou. Então, se a gente for fazer um select aqui no STG KNAB, agora ele vai estar populado. Pronto, tem dados. E agora a gente vai no DM KNAB e a gente vai ter que criar uma procedure que não tem, ainda não foi criada. Então, nós temos o script aqui dentro do, da pasta útil, aí vai ter aqui criar procedure, e a procedure que a gente vai é essa daqui, ó, stg dmknab. Então, eu vou executar ela aqui. Então, essa procedure aqui vai fazer com que a gente alimente o datamart. Então, agora a gente vai para cá, dmknab, e eu vou chamar a procedure exec exporta stg do jeito que está aqui. Posso só copiar isso aqui lá para lá? Posso. Aqui. Exporta stg dm knab. E você faz o quê? Executa ela. Então, ele vai popular todo o banco. A gente vai dar um cortezinho aqui. E quando a gente voltar, já volta com, com o DM populado. Pronto. Então, aqui agora nós já temos, né, o STG também. O STG já estava populado. E aí agora nós também já temos aqui a DIN ocorrência toda populada. Pronto. Então, dessa forma, você já está com o tudo pronto. Ah, você poderia muito bem só criar os bancos, né? Create KNAB, create database KNAB, create database DM KNAB. Ou então você poderia somente criar o STG KNAB e restaurar a base já que está lá toda populada, né? Quando não, você pode fazer isso aqui que ele vai fazer, executar tudo. Então, vamos fechar aqui, vamos fechar aqui, vamos fechar aqui.
Pronto. Aí, no SQL Server é isso. Agora a gente vai rodar o VS Code para fazer a execução da ferramenta. Vamos abrir com o Visual Studio Code. Você pode abrir a pastinha lá que você baixou, que já foi feito o clone, né? E aí lá dentro vai ter o Datamaster também. Então aqui já está pré-configurado, mas eu vou mostrar aqui somente quais são os scripts que você iria executar. Aqui no terminal, você iria executar quatro comandos, na verdade, que está descrito aqui. São esses quatro comandinhos aqui. Um, para criar aquela pastazinha que já está criada lá. O dois, para ativar o ambiente virtual que você acabou de criar. O três, o pip, para você poder instalar os requisitos necessários para funcionar a aplicação. E aqui para você subir a aplicação localmente na sua máquina e fazer a validação. Então aqui, o que eu iria precisar fazer seria o primeiro seria Python, -n, venv, pode ser qualquer nome, um ambiente virtual, mas vamos manter o padrão, é v, underline, data, underline, mart. Feito isso aí, deu enter, ele vai fazer a instalação, vai criar essa pastazinha no seu projeto. Após isso aí, você vai dar vai fazer a ativação, que é esse outro comando aqui. Pronto. O terceiro comando seria o pip install -r requirements, esse daqui. Só que aqui no caso aqui, como já está instalado no meu ambiente virtual, não vai deixar instalar nada. Ele vai dizer que já está tudo instalado. Então, vamos só aguardar, ó. Tudo já instalado, tá vendo? Requeriment já satisfeito. Então, aqui a gente vai agora subir a aplicação, que seria o Streamlit Run App Py. Então, você dá um Enter aqui, ele vai subir a aplicação. E aí nós temos o nosso ambiente pronto para o uso. Vamos dar uma olhada. Vamos aguardar aqui carregar. Vamos aguardar carregar. Pronto, o painel financeiro está carregado e pronto para ser utilizado. Olha só, se eu quiser por banco, vamos dar uma olhadinha no Banco do Brasil. Ele traz pelo banco as informações. Eu quero o Banco Bradesco. Ele vai atualizar pelo Bradesco. Vai trazer do Bradesco. Tudo relacionado, todas as abas vai estar relacionada ao banco. Mas não, eu quero todos os bancos, ele vai trazer relacionado a todos os bancos. Se eu quiser uma ocorrência específica e quiser selecionar, ele também vai fazer essa seleção. Então, eu quero tudo que foi enviado para banco nesse período. Eu teria que pegar aqui e achar a instrução, né? Que se eu não me engano, é 02, né? Entrada, essa aqui, entrada confirmada. Só que você vê, ó, para um banco é entrada boleto confirmada, para outro é entrada confirmada. Então vamos olhar para esse aqui. Agora eu vou mostrar aqui no GitHub como ficou distribuído o, o projeto, né? Então esse aqui é o GitHub, né? Que é o meu usuário. Esse aqui é o projeto, é o Datamart KNAB. E aqui é a análise de retorno de KNAB para monitoramento de boletos e auditoria de recebimento. Aqui tem a modelagem dimensional está esquema, né? Fato principal é dimensões. Aqui alguns indicadores que você consegue visualizar lá, né? Aqui tecnologias que utilizei, né? Python 3, acima de 3.10, né? 3.11 e mais, você consegue rodar Streamlit, Pandas, Altair, PyODBC e SQL Server. Aqui
Tendo feito já o clone do projeto, né? Basta você abrir essa pastazinha datamart no VS Code, rodar um pip install. Você primeiro tem que criar a virtual env, conforme está lá no TCC, né? E eu vou colocar aqui também. Você vai criar a virtual env e vai instalar pip install requirements txt para instalar o coisa. Depois que tiver ativo o seu ambiente, é só rodar o Streamlit run Streamlit app, que, que vai funcionar o sistema. Esse aqui é o projeto no GitHub, né? Para quem quiser baixar e quiser executar e tudo mais, aqui diz os passos também, diz os passos como fazer essa, utilizar. É bem simples, né? Eu posso vir aqui em útil, né? E em base de dados, onde tem aqui, ó, a base KNAB padrão, eu posso baixar esse hack, descompactar ele e restaurar ele. Aí é um arquivo back, que é para você restaurar o backup. Então, você cria a base lá no Manage Studio e já já consegue restaurar essa base, que é a base KNAB. Mas se você quiser rodar diretamente o projeto, basta você vir aqui em bases populadas, né? Você pega a DM KNAB, restaura ela e pronto. Você consegue executar, né? Então, aqui eu disponibilizei também aqui o SQL Server para você baixar e fazer a instalação, né, do SQL Server e decorrente, decorrente disso aí fazer a instalação do Manage Studio também. E aqui tem os scripts, né? Todos os scripts, né? Tem para criar o script para criar as tabelas, né, DM KNAB e STG KNAB, já que a KNAB ela vem populada porque você vai vai restaurar ela, então ela já tá populada. Eu tenho o script para dropar as tabelas. Se você não quero fazer uns testezinhos de novo, aí você pode dropar as tabelas todas, né? E, e quero rodar os scripts. Mas você vem aqui e roda os scriptzinhos que vai recriar as tabelas. Então, tanto funciona assim, como eu também posso pegar a base limpa, né? A base limpa já aqui em bases, base limpa, e eu posso baixar já a base aqui, restaurar ela, ela vai estar limpa, e aí você executa a procedure, né? Cria as procedures e já consegue popular também, e daí você já consegue vir aqui no você já consegue vir aqui e executar, né? Baixar essa pasta datamart, né? Abrir ela no VS Code, criar um ambiente virtual, né? Com esse Python "-m venv vdatamart, vai criar um ambiente virtual. Você vai ativar o ambiente virtual com esse comando, aqui é comando Windows. O pip install "-r requirements vai instalar o que é necessário para rodar a aplicação, certo? E aqui Streamlit Run App vai subir o serviço. Então, eu vou mostrar agora como funciona isso. Tudo que a gente precisa está aqui no GitHub, para a gente botar o projeto para funcionar. Então, agora eu vou subir o projeto. Carreguei a pasta datamart aqui no VS Code, né? Aqui, se ela se eu fosse precisar, vou fazer aqui o processo, né? Então, quando você abre a pasta, ela vai vir assim. Então, a primeira coisa que eu iria fazer era rodar o comando Python, menos m venv
No caso aqui é V data Marte, ó. Então seria V underline data underline Marte. Então aqui eu já crio essa, iria criar essa pastazinha aqui, ó, V data Marte. O segundo comando, ele é o comando que ativa essa, que vai ativar esse data Marte. Então vamos olhar aqui, tá aqui ele aqui, é o vdata Marcha. Então, se eu dizer aqui V e der um tab, ele já vai. S script activate. Então, eu estou ativando. E depois eu vou dar um, um pip install -r requirements txt. Então, esse cara aqui, ele vai instalar o que estiver dentro do requirements. Então, aqui eu tenho isso aqui rodando. Então, eu tenho isso aqui dentro do requirements, e aí é só você executar. No meu caso aqui, como eu já tenho as bibliotecas instaladas, né, ele vai analisar, vai dizer que já existe, as bibliotecas já existem. Então, não preciso instalar. No caso aí, quando você estiver fazendo, ele vai fazer a instalação das bibliotecas. E por último, a gente vai rodar o comando string run e app. Vai. E aí ele vai subir um serviço. Ok. Pronto. Aqui foi o painel que foi criado, né? Então aqui ele tem o filtro, aqui tá todos, né? Então isso aqui é em cima de todos os bancos, né? Aqui nesse primeiro painel aqui é a página inicial. Aqui em cima mostra o período que ele está executando, né? No caso aqui está até a data de hoje, mas ele só tem informações, se eu não me engano, a nossa base aqui, ela só tem informações até o dia 27/4, certo? Desse ano. É, aqui tem algumas abas. Aqui desse lado são os filtros, né? Eu posso filtrar para olhar por banco. Eu posso filtrar para olhar uma determinada ocorrência, e aqui a pessoa lá do setor ela já tem que ter o conhecimento de qual é a ocorrência que ela quer verificar. Aqui é o filtro, né? Se você colocar, no primeiro semestre, ele vai vir só os 3 primeiros meses, certo? Né? Ou os primeiros 6 meses, primeiro semestre, primeiros 6 meses. Aqui, o segundo semestre, então é de julho a dezembro, né? Aqui é o ano todo. Então, eu coloquei só alguns filtros aqui, mas esse aqui está sendo implementado com mais coisas, né? Está sendo melhorado, né? Está sendo, é, 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 como é que se diz? Está sendo melhorado as consultas, os filtros, as coisas, mas de acordo com que o financeiro lá, eles estão analisando o que dá para extrair, eles gostaram, então eles estão vendo outras coisas que eles precisam. Então, aí isso aí vai surgir demandas para a gente poder fazer, né? Então, nessa primeira aqui, eu tenho a auditoria de tarifas, que era o que o trabalho em si iria entregar, né? Então, aqui nós temos, assim, ó, 57.478 títulos dentro desse período, né, que está ali em cima ali, que foram estão em outras tarifas. Porque aqui vai precisar ser necessário fazer um agrupamento de, de ocorrência, para que essas tarifas elas fiquem categorizadas, né, da melhor forma, de uma forma melhor. Essa daqui são a quantidade de títulos que foram pagos
que foram cobrado tarifa maior do que a tarifa contratada. Então, o valor pago das tarifas foi maior do que o valor contratado. Então, tem 23.808 títulos dentro desse período, né, de todo o período que nós temos aqui na base, é, que foi pago com atraso. E aqui nós temos a tarifa aplicada, o valor da tarifa aplicada corretamente, certo? Aqui eu tenho uma tabela que eu mostro aqui, é, ela é um pouquinho extensa, né? Mas ela vai mostrar aqui quando tiver diferença. Por exemplo, aqui foi cobrado 11,34 de tarifa, mas o valor contratado de tarifa era zero, não tinha valor contratado de tarifa, tá vendo? Então, ele teve um excesso de tarifa aí, não foi negociado, né? Então, ou seja, ele, na negociação, essa tarifa aqui, ela era para ser, o valor dela era para ser zero, não era para ter sido cobrado tarifa. Então, foi cobrado um excesso de tarifa aqui. Aqui embaixo, nós temos o valor total de tarifas cobradas a mais no período, né? Então, essa aqui é o valor, nesse período aí foi cobrado R$ 4.618, né? E 47 centavos, né? Então, aqui é a evolução mês a mês, certo? Mês a mês, de todos os bancos. Aqui eu não estou filtrando banco, de todos os bancos. Na segunda aba aqui, é o DMR, que é dias médios de recebimento, né? Então, aqui nos dias médios de recebimento, nós temos aqui a média, né, de recebimento, que é 0,57 dias. Ou seja, nesse período aí todinho que foi o cálculo feito, é que de todos os títulos recebidos e tudo mais, a média, o prazo médio de dias para receber para receber é 57 dias. E o percentual de títulos pagos adiantado, eu tenho aqui, 17,77% dentro desse período aí, dessa análise toda, né? Ah, que foram pagos no prazo. Esse aqui foi pago adiantado, esse aqui foi pago no prazo 8,2%. Ou seja, dentro do prazo que é na data de vencimento, o cara pagou 8,2% pagam no dia do vencimento. 17%, né, desse todo aí, de todos os bancos e tudo mais, pagaram adiantado. E aqui a gente tem um índice de 74%, se a gente for pegar tudo, né, pagos em atraso. Então, isso aqui mostra isso, esse gráfico aqui. Aqui tem a evolução mensal do DMR por banco, né? Então, aqui mostra que esse aqui é a Caixa Econômica Federal. Menos um dia aqui. Aí aqui já é 0 dia, a média, né? Nesse mês aqui de janeiro. A gente vem para fevereiro, 0 dias. Um dia, ó, 2 dias. Então, o prazo médio para receber um título, ele seria esse. Aqui a gente vê a evolução mensal do tipo de pagamento, né? Então, o tipo de pagamento aqui nesse caso que foi pago adiantado no mês de janeiro. Ó, foram 988 títulos pagos adiantado, né? E, e no mês, e atrasado, olha, 3.698 títulos pagos atrasados nesse período. Então, é muito títulos. Isso é a distribuição de dias de atraso, né? Qual é a quantidade de títulos que a faixa está maior do que 15 dias? 1.368. De 1 a 3 dias, 38.000. 4 a 7 dias. Então, aqui tem você consegue saber a quantidade de títulos, né, que estão em atraso dentro de um período, desse período aí todo aqui, que foi colocado aqui. Aqui é títulos com maior atraso. A gente traz aqui um ranking aqui. Esse aqui é o título que tem maior dia de atraso, 279 dias em atraso. Em segundo vem esse daqui, que é 273. E aí vai. É, Nós temos a terceira aba, que é para analisar a taxa de inadimplência, né? Então, a taxa média de inadimplência no período. Aqui a gente pode ver que a taxa de inadimplência nesse período,
é de 8,84%. Então, o banco que tem mais, digamos assim, atraso aqui, inadimplência, que tem mais inadimplência, seria o Santander, ó. Se você for ver a evolução mês a mês aqui, essa linhazinha aqui é o Santander, e o outro banco aqui é o Banco da Ecoval. Então, esse banco aqui, a empresa parou de trabalhar com ele em 2000 no mês 12 de 2024. Ele parou de trabalhar com ele. Então, a taxa de inadimplência dele caiu, né? Mas ele vinha sempre aqui, ó, 6%, 10%. Aqui é o detalhamento banco e mês. Aqui é uma listagem dos títulos inadimplentes. E o legal dessa ferramenta aqui é que ela deixa você dar um zoom, ela deixa você diminuir aqui. Você consegue fazer algumas formatações aqui, alguns filtros que você queira fazer, que você consegue fazer. E também você consegue fazer um download de um CSV também, se quiser levar para fazer a exportação de outra coisa. Então aqui você consegue fazer bastante coisa. Então, aqui são os títulos inadimplentes no período. A gente teve aqui, ó, por ocorrência, né? Ou seja, aqui teve 388 ponto R$ 35 esse título aqui, o valor desse título, ele foi baixado por ter sido protestado, ó. Esse aqui, R$ 506, esse é o valor do título em si. Aqui nós temos a classificação de inadimplência por faixa de dias, né? Também. Ah, beleza, ó, de 8 a 30 dias, tem 2.000 e poucos títulos nessa situação. 86 títulos, 77. E assim vai. E na última aba aqui, eu tenho um índice de pontualidade, né? Opa, se for olhar para um todo, né? Nesse período aqui, a gente tem um índice de pontualidade de 30,78%, né? Aqui é a evolução, é o gráfico de evolução disso mês a mês, né? Então, aqui a empresa parou de trabalhar com alguns bancos, né? Por exemplo, Unicred, Caixa Econômica Federal, ela parou aqui no mês 10 de 2024. Com o Unicred, ela parou aqui em 11 de 2024 e com o Deicoval, 12 de 2024. Então, aqui parou de trabalhar e ficou trabalhando só com esses outros bancos aqui, que é o Bradesco, Safra, Santander, Itaú e Banco do Brasil. Esse aqui é o detalhamento por banco e mês, então aqui traz um filtrozinho lá dos títulos, né? Total pagos de títulos pagos no mês, pontuais, né? O índice de pontualidade aqui, que é a porcentagem, esse finalzinho aqui. Basicamente, então, essa é a aplicação. Ah, para como agora a gente vai para um outro processo, que é o quê? Que é tipo criar um produto disso aqui, né? Então a gente vai precisar fazer algumas e para a parte de desenvolvimento orientado a objeto, né? Então dá para trabalhar tudo isso aqui dentro dessa ferramenta com Python e Street e foi bem rápido de fazer, simples, né? Tem documentação e tudo, conforme está no TCC lá, tem o link lá do Street para você poder para visualizar e tudo mais. Então tá tudo bem detalhado aqui.